Boa tarde, pessoal. Bom dia, dependendo do horário em que vocês acessarem esse vídeo. Meu nome é professora Simone Rosa, eu sou coordenadora da área de alfabetização, do segundo ciclo, né, mais especificamente dos quartos anos. Então, eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam renovados, que voltem agora com bastante disposição para o trabalho no formato que a gente por tanto tempo esperou, né? No presencial. Então, sintam-se todas acolhidas. E me coloco aqui à disposição de vocês para qualquer coisa que se faça necessário, que vocês precisem, tá certo? Neste momento, a gente vai estar disponibilizando para vocês, então, através dessa plataforma, a formação do caderno número 1 do ano de 2022, neste caso especificamente de língua portuguesa e matemática. Então, assim como no ano anterior, a gente vai perpassar por todo o caderno, por todas as atividades, colocando, né, explicando, porque é muito difícil, eu entendo, assim, que é muito difícil quando o professor pega um acesso a um material que não foi ele quem fez, e às vezes pode parecer muito óbvio para quem o fez, mas né, não necessariamente lá dentro da sala de aula, né? Então, dúvidas podem surgir, e é muito natural que isso aconteça, mas eu me coloco à disposição para isso. Então, para tanto, né, é que serve essa formação, então, tá certo? Então, vamos começar por língua portuguesa, o caderno número 1, então, do quarto ano, o primeiro deste ano, né, de 2022. Então, ele tem uma temática que é brinquedos e brincadeiras, né? Então, eu começo o caderno com uma citação que era anônima, né? Então, eu não encontrei quem a escreveu, mas eu achei que combinava muito bem com o momento, que diz que a criança que não brinca, ela não é feliz. Ao adulto que, quando criança, não brincou, falta-lhe um pedaço no coração, né? Então, vamos partir para a área de língua portuguesa. Então, lá, a primeira atividade, a atividade número 1, é uma obra de um grande artista brasileiro, que é o Ivan Cruz, e chama-se Brincadeiras de Roda. Então, a criança tendo acesso ao caderno, ela tem essa obra de boa qualidade, né? Vocês já vão estar recebendo logo o caderno, até dia 9 vocês já vão estar recebendo esse caderno, e a criança tem lá como acessar no caderno, no material de qualidade, né, a imagem muito boa, mas se a professora entender que quer levar um maior, é sempre bacana, porque, né, para ela trabalhar lá na frente, lá no quadro, é bem legal se ela ou disponibilizar no equipamento, ou impresso, como achar melhor, né. Eu também esqueci de dizer que eu quero colocar para vocês que eu vou mandar esse caderno gabaritado, eu tenho ele gabaritado, né, todo respondido, separado a atividade pelos conteúdos e objetivos de aprendizagem de cada um deles, para facilitar vocês na hora do registro lá no LRCO. Então, eu tenho esse caderno gabaritado, mas para o final eu quero disponibilizar um número de WhatsApp, para vocês, para a gente formar um grupo, assim como no ano passado, e a gente trocar ideias, vocês colocarem dúvidas, acessarem sempre que possível, tá certo? Então, dito isto, apresenta a imagem para as crianças, e vai lá, o professor vai fazer uma conversa com eles, né? Vai deixar eles falarem, eles colocarem a impressão deles sobre a obra, e aí vem as perguntas a respeito, né? Uma conversa dirigida que a gente sempre faz após a leitura de um texto, ou de um gênero, nesse caso aqui é uma linguagem não verbal, né? É uma obra de arte, né? Então, a primeira pergunta a se fazer é: quais são as brincadeiras retratadas na pintura que você conhece? Escreva no espaço abaixo. Então, antes de que a criança escreva diretamente, é interessante o professor fazer uma conversa, explicar. Muitas brincadeiras ali, provavelmente eles não conhecem, né? Porque hoje em dia, né, acessam menos essas brincadeiras. Então, a resposta, nesse caso, é pessoal, né? Então, dentre as brincadeiras que podemos visualizar ali, a gente tem o bambolê, o aro, o peão, o barquinho de papel, o bilboquê,
o cavalinho de pau, a bolinha de gude, a brincadeira de roda, cambalhota, carrinho, corda, balão, pipa, amarelinha, perna de pau, subir em árvores, estilingue, o catavento, pula carniça ou pula sela, o patinete, o pé de lata e a boneca, né? Esses foram os que eu consegui levantar ali, eu acredito que consegui todos. Então, interessante seria o professor, então, incentivar a pesquisa desses brinquedos ou brincadeiras com os estudantes, né? Principalmente daqueles que eles desconhecem. Essa poderia ser uma atividade para casa, que poderia ser apresentada para a turma durante o mês, por exemplo, né? Todos os dias, durante um mês, os estudantes, depois de ter feito essa pesquisa, eles trariam e leriam uma pesquisa simples, sucinta, sem grandes, né? Não muito elaborada, uma pesquisa simples a respeito daquele brinquedo que ele desconhece. E leriam para a turma, mostrariam imagens, ou apenas eles relatariam como se executa tal brincadeira. De repente, se ele não tem acesso à internet, ou ele não conseguiu fazer essa pesquisa, ele conversa com um familiar, e esse familiar relata, né? Acessando a imagem, essa brincadeira aqui é o peão, eu brinquei muito disso, de repente numa conversa com a avó, com o pai, e a criança traz aquele relato que ela conseguiu do familiar, tá certo? Ou de um vizinho, ou de um parente, né? Então, eu acho que ia ser uma atividade bem bacana, bem rica, né? De pesquisa e de retorno das crianças, porque aí na pesquisa ele vai ler, ele vai ter, né, que acessar, que por mais simples que seja, depois ele vai ter que apresentar para o grupo da sala, né? Então, bem importante. Na letra B, a pergunta é: as brincadeiras são realizadas em que espaço? Então, eles podem dizer também que é um parque, né? Mas espera-se que eles cheguem à conclusão de que essas brincadeiras acontecem na rua, né? Como era antigamente, há tempos não tão antigos assim, né? As brincadeiras eram muito mais executadas na rua. Hoje em dia, por uma série de dificuldades do mundo moderno, infelizmente não acontece mais com tanta frequência, né? Por uma série de questões que a gente não vale a pena abordar no momento, mas de repente, se o professor quiser sentir a necessidade de abordar com eles essa conversa em casa, na escola, seria bem interessante. Na letra C, você costuma brincar em espaços abertos como quintal, em parques e praças ou até mesmo na rua? Essa também é uma resposta pessoal. E sendo uma resposta pessoal, a gente pedindo para ele dar a opinião dele, então não tem certo ou errado, mas a gente pode estar complementando, né? À medida que essa conversa aconteça, a gente pode ir tratando, ouvindo e colocando as nossas experiências também, e eles ouvirem a experiência dos coleguinhas, acho que pode ser bem rico. Então, importante ressaltar, né, a importância dessas brincadeiras com os amigos ao ar livre, né, que os celulares, eles são equipamentos muito interessantes, né, e muita coisa bacana eles aprendem no celular, mas eles não substituem o ar livre, a natureza, a interação com os amigos, os brinquedos tradicionais, né, dentre os quais, o mais bacana que eu vejo nos brinquedos de antigamente é que a gente criava esses brinquedos. Então, eles tinham uma conotação diferente, né? Além da gente brincar muito mais com os amigos e ao ar livre, éramos nós quem criávamos os nossos brinquedos. Então, os brinquedos não brincavam sozinhos, né? Na letra D, você acha que as crianças representadas na obra estão felizes? Justifique a sua resposta. Novamente, não é uma pergunta que tem certo ou errado. Então, inclusive, é difícil, né, através da leitura das imagens, a gente chegar a uma conclusão definitiva, né? Até porque o artista, ele não costuma desenhar rosto, é uma característica dele, né, de não desenhar rosto nas imagens, nos seres humanos que ele costuma colocar nas obras. Mas a gente leva em conta, o professor deve levar em conta a resposta das crianças, de que muito provavelmente eles vão dizer isso ou não, né? Tá tudo bem, de que devem estar alegres. Imagina-se que eles estão alegres, porque eles estão brincando, e, né, seria difícil que estivessem tristes, né? Mas pode ser que levantem que sim, que tem crianças que estão tristes, até por isso mesmo elas não têm rosto. Tá certo? Então, sempre instigar eles a participarem, a compartilharem as impressões deles, a defenderem as suas respostas, né? E que tenha ali uma conversa bacana e enriquecedora, tá? Na letra E, na sua opinião, qual o motivo das crianças retratadas na obra não terem rosto?
Por que será que o artista prefere pintá-las sem rosto? E daí, ouvir as crianças, novamente, é muito importante. É o tal do protagonismo infantil. A gente, nessa ânsia de dar todas as respostas a todo momento para as crianças, a gente acaba por não ouvi-las e perder muito com isso. Então, muito possivelmente, o artista as retrata dessa maneira, né, para que o observador sinta-se parte da obra. Então, muito provavelmente foi a leitura que eu fiz, mas também não é algo seguro. A leitura que eu fiz é essa, mas eles podem ter outras impressões. E a gente tem que validar todas essas impressões, né? Ao meu ver, eles não têm rosto, né? Porque para que a criança possa se ver nesses rostos em branco. Mas eles podem ter outras hipóteses e é importante que sejam compartilhadas, que a professora escute, que os colegas escutem, ouçam a dos outros amiguinhos, certo? Depois vem uma atividade de caça-palavras, né? Então, essas brincadeiras que vocês fizeram a análise ali, fizeram um levantamento dessas brincadeiras, que, de repente, o professor pode até anotar no quadro, com eles, né? Depois vem para eles procurarem algumas dessas palavras no caça-palavras, logo abaixo. Então, o caça-palavras é um passatempo que treina a habilidade de percepção, concentração. Então, nele, né, você deve encontrar palavras que estão escondidas no meio de várias letras, com ajuda a desenvolver a leitura, a escrita. É um importante, né? É uma atividade importante que eles adoram e é bem importante para o processo de alfabetização. Então, eles vão estar procurando no caça-palavras algumas brincadeiras que estão presentes na obra de Ivan Cruz. Vão pintá-las com lápis colorido e depois risque as que forem encontrando no banco de palavras que tem ao lado, para eles não se perderem, né? Depois leia o nome delas, de cada uma delas, silenciosamente. Então, importante, sempre, toda atividade, faz a leitura, escreve lá no quadro com a criança. Estamos vindo de praticamente 2 anos dessas crianças no híbrido ou no remoto, então, muitas perdas, né? A gente teve muitas perdas. Então, se antes já era necessário, já era uma recomendação, sempre muito importante de que ler com a criança, ler tudo, ler sempre, quanto mais, melhor, segmentando ali, né, sílaba por sílaba com eles. Neste momento, então, isso é imprescindível, né? Já era antes, agora muito mais. Então, e ali do lado tem o caça-palavras e o banquinho de palavras ali para ele procurar. Então, eu não coloquei todas, mas coloquei algumas. O balão, pular corda, bolinha de gude, peão, catavento, roda, amarelinha, bambolê e pipa. Aí, logo abaixo vem uma atividade ali na letra A, que ele vai escolher uma dessas brincadeiras ali do caça-palavras e fazer uma pequena produção escrita, um pequeno texto de uma daquelas brincadeiras, né? Aí é importante sempre trabalhar com eles para além do óbvio, né? Então, só o peão é bonito, é muito pouco, né? Então, incentivá-los a escrever mais sobre a brincadeira. Vejam lá que no começo você já fez uma pesquisa, então eles ouviram muita coisa, eles fizeram uma pesquisa, os colegas falaram sobre o brinquedo, então algum conhecimento eles já têm, mesmo que não tenham acessado esses brinquedos. Mas depois da pesquisa, alguma coisa eles sabem, né, sobre o brinquedo. Aí na atividade número 3, vem uma atividade ali de desembaralhar letras, descobrir o nome dos brinquedos e brincadeiras que encontramos no Caça-Palavras e na obra do Ivan Cruz. E depois ligue ao desenho correspondente. Reescreva os nomes usando a letra cursiva e depois leia em voz alta. Então, tem ali o bambolê, a boneca, a bolinha de gude, o pular corda e o peão, né? Então, eles vão ter que desembaralhar e vão ter que escrever. Retornando agora, não sei se eles vão conseguir desenvolver essa atividade sem o auxílio da professora, mas é importante a gente estar sempre reforçando o uso da letra cursiva, não é? Porque tem lá na nossa proposta que a criança precisa conhecer. E durante muito tempo, eu, inclusive, me coloco nesse lugar, de que durante muito tempo a gente fez a defesa de que a criança escreva com a caixa, porque é um direito dela escolher. Mas hoje em dia, a gente, tendo contato com outros autores, eu acho que o Arthur Gomes de Moraes, eu já falei disso em outras formações,
o Arthur Gomes de Moraes, ele coloca que o abandono da caligrafia, da letra cursiva, ele traz um prejuízo, ele traz prejuízos. A professora Sandra Bosa é totalmente contra ensinar a letra cursiva, que ela diz que é uma letra elitista, né? Mas eu prefiro, neste momento, a leitura que eu faço é de que só se escolhe aquilo que se conhece. Então, a criança precisa conhecer, ela precisa acessar a letra para daí poder escolher. Então, eu sei, eu conheço o alfabeto com a letra cursiva, eu já usei. Então, eu posso, agora, mas eu prefiro escrever com a caixa O, tudo bem. Né? Então, para escolher, precisa conhecer, e a gente, para ele conhecer, a gente precisa ensinar. Então, são palavras simples, ainda que eles não consigam desenvolver com toda a legibilidade, mas é uma atividade que eu vejo que é importante, tá certo? Ainda que com o teu auxílio, né? Como as duas brincadeiras ali, a pipa e o balão, que eu esqueci de falar. E da mesma forma, ele vai escolher um desses brinquedos acima e vai fazer uma pequena produção escrita, né? Uma pequena produção escrita sobre um outro, agora não é mais o mesmo, então ele não pode escolher aquele que ele já escolheu, ele tem que escolher um outro brinquedo. Então, eu gosto dessas pequenas produções escritas, ainda que elas não entrem em nenhum gênero em específico, mas elas são produções pequenas que a gente consegue interagir com as crianças com elas, né? Se eu não consigo fazer a reestruturação de todos os textos das crianças, essas pequenas produções, eu consigo acessá-las com mais facilidade, porque elas são menores, né? Então, eu gosto dessas pequenas atividades, eu valorizo. Aí, logo abaixo, vem um link do Word Wall para eles acessarem, que é muito maravilhoso, gente, é muito legal. Tem várias atividades lá de brinquedos e brincadeiras. Eu escolhi uma linha específica, mas que é de brincadeiras antigas, é muito legal, é muito interessante e acaba sendo divertido. Então, se o professor preferir, ele sugere como uma atividade de casa para as crianças fazerem, né? Porque daí vai precisar da internet. A atividade número 5 é de um desenho, da representação de um desenho. Então, desenhe no espaço abaixo qual é o seu brinquedo favorito, ou brincadeira. E aí não tem a ver com a obra, se tiver, tudo bem, mas pode ser uma outra, né? Brincadeira, e ele vai fazer essa representação com o desenho ali. Então, de repente, se o professor achar interessante, ele pode solicitar que o desenho seja feito numa folha à parte, porque daí no caderninho, né, o professor não vai ter a possibilidade de cortar para expor. E é importante a exposição, a divulgação do trabalho das crianças, inclusive está lá na proposta curricular do município, né, que é uma das práticas de leitura também, a divulgação, né, daquilo que é a produção das crianças. Aí, no número 6, pergunta para um familiar se conhece algumas das brincadeiras, algumas das brincadeiras que vimos na obra do Ivan Cruz, e escreva no espaço abaixo o nome delas. Então, aí é uma resposta pessoal, porque vai depender do familiar que ele vai acessar e do conhecimento desse familiar sobre algum daqueles brinquedos, né? Ou um vizinho, né? Então, vai ser muito pessoal. Peça para esse familiar explicar para você como era essa brincadeira. Escreva no espaço abaixo, leia e tente explicar para um coleguinha como brincar. Você também pode convidá-lo para brincar no recreio. Então, vocês vejam que parece uma atividade bem simples, mas ela é uma atividade elaborada e bem interessante, porque ele vai pedir para um familiar explicar para ele como é que é a brincadeira. Porque não é para o familiar escrever, é para a criança escrever, ainda que com limitações, ainda que com auxílio, é para ele fazer um pequeno registro de como que se executa essa brincadeira, né? E aí, a criança vai ter que, além do escrever, ele vai ter que, né, porque ele vai ter que fazer um resumo daquilo que o familiar relatou para ele sobre a brincadeira. E depois ele vai ter que explicar para o coleguinha como é que executa essa brincadeira. E, inclusive, convidar o coleguinha para executar a brincadeira no recreio. Então, é uma atividade simples, mas bem rica, né? Aí tem um espaço ali onde ele vai fazer esse pequeno registro, que não é nada super elaborado, e é importante enfatizar com eles, gente, que é para a criança, o registro da criança, ainda que, né, tem ali um pouco de dificuldade para escrever com as dificuldades dele ali. Então,
O familiar vai descrever a brincadeira, mas o registro deve ser feito pelo estudante. O professor deverá fazer a reescrita ou a reestruturação desse texto com o estudante, ou então, a gente sabe da dificuldade, né, de fazer com todos. Eu sei muito bem do quanto é difícil a gente poder conseguir fazer a reestruturação de todos os textos de todas as crianças, é praticamente impossível. Então, eu sempre gostei muito da produção, da reestruturação coletiva, né? Então, pelo menos 1, 2 vezes por mês é bem interessante a gente fazer com eles a reestruturação coletiva. É bacana, atinge todo mundo, eles participam e dá muito resultado. Então, pode ser semanalmente ou até mesmo diário, dependendo da organização do trabalho de cada professor, né? Aí como a maneira como vocês se organizam. Então, isso aqui pode dar, essa atividade pode render bastante, né? Pega uma por dia, faz uma por dia, faz 2, 3 por semana, aí vai, né? De como vocês acharem melhor, né? Na número 8, junto com o professor, produza um pequeno texto coletivo sobre como foi realizar essa brincadeira com o coleguinha. Depois de pronto, copie-o no seu caderno. Então, veja, ele vai fazer essa pesquisa com a família, ele vai registrar, ele vai trazer para a escola e ele vai contar para um coleguinha e ele vai brincar dessa brincadeira com o coleguinha. Depois, coletivamente, né, o professor, como mediador desse processo, sempre validando as ideias dos estudantes, relaborando as frases, orientando quanto a possíveis equívocos ortográficos, né? Aproveita para trabalhar paragrafação, legibilidade, segmentação, concordância verbal nominal, os elementos coesivos, a ortografia, a coesão e coerência textuais, né? Além de desafiar o estudante a defender as suas ideias, assim como ouvir e respeitar as ideias dos colegas. Né? Então, ele vai trazer esse universo para a sala, eles vão trazer, foi bacana brincar durante a semana, eu aprendi tal brincadeira, meu colega, ele me ensinou tal brincadeira, e vocês vão fazendo o registro, a professora vai fazendo o registro formal ali, junto com as crianças, elaborando esse texto coletivo. É muito bacana, dá muito certo. Isso contribui significativamente no processo de consolidação das habilidades de leitura e escrita. Então, se possível, o professor é complicado e é difícil, eu entendo. Se possível, se esse texto não ficar muito longo, e se o professor conseguir fazer esse registro no papel bobina e deixar algum tempo exposto, é bem legal. Mas se não der, também tudo bem, vai construindo com eles lá coletivamente no quadro negro, né? E depois, se eles quiserem copiar, ou se o texto ficar muito longo, recomendo não copiar, né? Porque daí é exaustivo e não tem a necessidade, né? Aí ele vai aproveitar isso tudo que ele aprendeu no próximo, na escrita de um próximo texto. Eu vejo que é um esforço grande e não sei se é tão... prejuízo não traz, mas não sei se é tão necessário. No caderno gabaritado que eu vou mandar para vocês, tem sugestões encontradas na proposta curricular do município que orientam o trabalho com a produção de texto coletivo. Então, eu vou estar colocando aqui, no caderno que eu vou mandar para vocês, gabaritado, da importância de reiterar que a produção de texto coletivo deve ter uma intensa regularidade. A proposta já sinaliza isso. Né, pois além de propiciar à criança subsídios concretos sobre o que é e para que serve um texto, contempla uma oportunidade singular, talvez uma das práticas mais completas para sistematizar e perceber como está se dando a compreensão da turma quanto aos conteúdos, né? Então, a função social da escrita, a relação oralidade da escrita, alfabeto como conjunto de símbolos próprios da escrita, entre tantos outros. Então, no material que eu vou mandar para vocês, você não vai ficar muito longo esse vídeo, se eu for explorar tudo isso aqui. Nesse caderno gabaritado que eu vou mandar para vocês, tem tudo isso, tá? Então, daí vocês acessem, eu espero que seja proveitoso. Então, uma coisa importante de salientar, gente, é que a produção de texto coletivo, ela não se sobrepõe à necessidade do atendimento individual ao estudante.
né? Aquele que precisa de mais mediação, por estar ainda se apropriando do sistema de escrita alfabética, né? Então, ambas, a produção de texto coletiva e a presencial, elas se fazem, elas são muito importantes. E elas, ambas, têm que ser contempladas com regularidade, né? É importante dizer isso. Eu sei da dificuldade, né? Porque por 20 anos eu tive, então eu compartilho da dificuldade, mas na medida do possível, a gente sempre prioriza, né? Aquele que precisa mais, e eu compreendo que é assim mesmo, mas é importante que a gente faça, tanto a coletiva quanto a individual, principalmente daqueles que mais precisam, que ainda não se apropriaram do sistema de escrita alfabética, né? Aí, na número 9, você sabia que uma pintura, como a que vimos na atividade 1, é uma linguagem não verbal? Aí ele vai lá marcar lá, se ele acha que, né, se ele já viu, se ele conhece, ok, ou se ele não conhece, é uma resposta pessoal. Aí no número 10, leia as informações e aprenda sobre essa e outras linguagens. Então é muito importante que o professor leia com os estudantes, indague dos locais onde encontramos esses tipos de texto com as linguagens abordadas, né? Então, daí vem explicando lá o que é a linguagem verbal, que é a comunicação através da fala propriamente dita, formada por palavras e frases. Quando utilizamos a escrita ou a oralidade para nos comunicarmos, estamos fazendo uso da linguagem verbal. E aí tem lá uma placa de trânsito, né, falando de estacionamento para clientes, aí tem o sanitário, lá a plaquinha do sanitário, que tem imagem e escrita, veja, ambas, né, tem imagem, tem escrita, depois tem um bilhetinho ali da criança, né, então é essa comunicação que se dá através da fala propriamente dita, e é formada por palavras e frases. Ou quando nós usamos a oralidade para nos comunicarmos, né? Aí tem a linguagem que é não verbal, que é aquela que utiliza outros métodos de comunicação que não são palavras. Então, dentre elas estão as placas, os sinais de trânsito, né? O semáforo não tem nada escrito, ele se comunica pelas cores, mas todo mundo sabe que o vermelho é pare, que o segundo é atenção e que o terceiro é siga. Aí tem a linguagem corporal também, né? Se eu coloco a mão, ou se eu faço isso, todo mundo sabe o que representa, né? Ou isso, todo mundo sabe o que isso representa. O sinalzinho ali do Carrefour, né? O design ali, todo mundo conhece, os emojis ali, uma obra do Van Gogh, né? A bota do Van Gogh, então, uma obra de arte, inclusive como que inicia o caderno, né? Que através das imagens a gente consegue fazer, ainda que não tenha nada escrito, a gente consegue fazer leitura de muita coisa, né? A obra de arte é também uma linguagem não verbal, uma escultura, né? E tem a linguagem mista, que é aquela que ocorre quando usamos ao mesmo tempo a linguagem verbal e a não verbal para a construção da mensagem. Por exemplo, placas, tirinhas e outros textos que trazem imagem e palavras. Quando falamos, ouvimos e gesticulamos ao mesmo tempo, além do teatro e do cinema, que também são. Então, ali tem, é mista, né? Tem a imagem da pessoa correndo, a flechinha apontando e escrito saída, e aí uma tirinha da Mafalda, também usando a imagem e a escrita para se comunicar com a gente. Então, aí você vai ler com eles, vai explicar, e vai numa conversa, né? Eu acho que é um conteúdo relativamente simples, é algo que eles vão entender sem grandes dificuldades, mas é importante que o professor faça junto com eles essa leitura. Traga outras, de repente, maiores, se aí no caderno vocês acharem que está pequeno, pode trazer outras, pode pedir para eles trazerem de casa também, né? Um dia pede para fazer eu gosto muito de pesquisa, ou pede para eles desenharem, desenhe uma que não foi colocada ali, desenhe uma não verbal, ou uma mista, né? Ou pede para uma fila fazer uma, ou trazer no dia seguinte, ou na semana seguinte, né? Conforme vocês acharem necessário.
Na número 11, analise outra obra de Ivan Cruz que retrata uma brincadeira e, junto com os colegas e o professor, realizem uma conversa. Esse é um texto não verbal e as imagens nos permitem entender a mensagem que o artista quis nos passar através delas. O que podemos observar? Então, tem uma outra obra dele ali, e aí eu coloquei algumas considerações que vocês podem levantar, mas isso não é nada fechado, né? Aí vocês complementam, colocam outro, ou vão surgir outras à medida que a conversa aconteça, porque as crianças são muito inteligentes e muito perspicazes, principalmente com relação à arte. Então, muita coisa pode surgir dessas conversas. A gente sabe que eles enriquecem muito, né? E muitas vezes a gente fica até doido lá, porque não param de falar e a aula se prolonga, mas é muito importante que a gente explore dessa maneira. Então, eu coloquei algumas hipóteses ali, né? Qual a idade das crianças retratadas na obra? Qual a brincadeira que eles estão fazendo? No caso dessa brincadeira ali, que é a pipa, né? Podemos afirmar que está ventando? Por quê? Eles vão dizer se está ventando ou não. Provavelmente está ventando, né? Porque a pipa está no ar, está no alto, então provavelmente está ventando. Onde que essas crianças moram? É na cidade, é na periferia, é um bairro rico, é um bairro pobre, né? E também não tem certo ou errado, né? É importante ir guiando o olhar, se você vê que é importante, porque, por exemplo, se eles disserem que são crianças muito ricas, é algo meio complicado, porque não é o que a imagem sugere. São casas simples, uma rua não asfaltada, então, muito provavelmente, são crianças da periferia, ou de uma região de poucos recursos, porque assim mostra a imagem. São amigas essas crianças? Elas são vizinhas? Elas são parentes? Como que estava o dia? É uma pintura atual? É uma pintura antiga? A gente vê muitas crianças soltando pipa. Eu vejo que, principalmente no período da pandemia, isso se intensificou, né? Essa coisa do soltar pipa, a gente via, parece que teve uma retomada, né? A pipa é uma coisa do vai e volta, né? Durante algum tempo fica meio sumido, daqui a pouco ela volta, né? Pipa é uma brincadeira que vira e mexe, está presente no cotidiano das crianças, né? São crianças filhas das camadas mais populares? Por que nós podemos afirmar isso? Né? São filhas das classes mais abastadas ou não? Né? Por que você afirma isso? Né? Não é só dizer, não, eu acho que são crianças que têm recursos. Por quê? Ou não, eu acho que são crianças das camadas mais populares. Por que você acha isso? Sempre instigar as crianças a falarem sobre as suas impressões. E que cores que são utilizadas pelo artista? Como que é o local onde as crianças estão, né? Então, que eles descrevam esse local. Muito importante fazer essas leituras, né, gente? Isso aí é aprendizado para a vida. Principalmente as nossas crianças, que são filhas da classe trabalhadora e que pouco acessam um museu, né? Então, o conhecimento que eles têm de arte é a gente que tem que levar para a escola, porque do contrário é muito difícil. E uma vez me perguntaram, mas por que você acha que as crianças não acessam os museus? Assim, porque, na verdade, muitas vezes a entrada é até grátis. Sim, é verdade, mas muitas vezes não tem o dinheiro da condução para ir para Curitiba, ou para vários irmãos, para fazer um lanche. Então, aquilo que para a gente é muito fácil, para eles torna-se muitas vezes inviável. Né? Então, a escola ela tem esse dever, essa função, né? De levar a arte, de levar essa possibilidade para as crianças. Depois, na número 12, a gente vai conhecer um pouco, então, da vida do artista Ivan Cruz, que é o autor dessas obras aí que a gente viu, dessas duas obras que a gente está oportunizando nesse caderno. Aí tem um texto ali, não vou ler, que fala sobre o artista. É um texto pequeno, eu acho bem legal a professora ler primeiro, né? O ritmo, a fluência, a entonação da leitura fluente do professor, né? É importante. Então, eu sempre lia primeiro para minhas crianças.
Eu lia uma vez, depois a gente lia junto, depois a gente só os meninos liam, um texto pequenininho, depois só as meninas liam, aí fila, aí se algum queria ler lá na frente, muito legal, quantas vezes for preciso e necessário, né? E aí depois vem a conversa ali, né? Qual que é o nome do artista, aonde que ele se formou, então ele vai ter que acessar novamente o texto para poder estar respondendo essas perguntas. Ele vai ter que encontrar no texto onde é que estão essas respostas, né? Em que ano que ele organizou uma mostra com o tema as brincadeiras de infância, em que brinquedos, utensílios e até vestuário encontramos as obras desse artista ilustradas. Aí na número 13, aí a gente vai falar sobre algo, a gente vai para uma dimensão que é muito importante, né? Que é sobre o direito das crianças ao brincar. Então, você sabia que brincar é um direito de todas as crianças no mundo todo? E que ele é garantido por leis, né? Leia no trecho abaixo um artigo extraído do maior documento internacional do direito das crianças, a Convenção sobre os Direitos da Criança, que prevê, entre muitos outros, o direito delas ao brincar. Então, mostrar para eles que lá no artigo 31 da maior lei sobre direito das crianças, que é essa convenção, diz lá no artigo 31 que descanso, brincadeiras, cultura e artes. Toda criança tem o direito de descansar, relaxar, brincar e participar de atividades culturais e criativas. Então, esse é um direito da criança. É por isso que a gente sempre tem que se posicionar contra o trabalho infantil. Tá? Então, depois dessa leitura, e faz uma conversa ali junto com eles, pergunta para eles se eles já conhecem, se eles já ouviram falar desse documento, da Convenção dos Direitos das Crianças. É uma resposta pessoal, então, mas é importante a leitura feita pelo professor, ouvir os estudantes com relação às suas impressões sobre esse documento e sobre os direitos das crianças no mundo. Então, levantar a hipótese da importância dessas leis que garantem os direitos e, ao mesmo tempo, a não consolidação dessas por parte dos governantes. Então, existe a lei? Existe, ela está no papel, mas ela, de fato, acontece? Todas as crianças, de fato, elas podem brincar, elas conseguem brincar, elas têm direito a brincar, e não tem porquê. E por que isso acontece? É muito importante a gente falar sobre isso, que não adianta só ter a lei e não haver a possibilidade da consolidação delas, né? Então, que é uma luta importante da sociedade para que, de fato, se efetive. Então, a não consolidação dessas por parte dos governantes, né? Então, da importância dos adultos compreenderem que o tempo da infância é um tempo importante para todas as crianças. Brincar é o trabalho da criança. Inclusive, essa ideia de que, eu já vi muitas vezes até no discurso até de professores mesmo, mas eu também, eu não brinquei, eu ia para a roça com os meus pais, eu também não tive direito ao brincar, não morri por causa disso, eu estou aqui. Sim, você não morreu por causa disso, mas com certeza a gente traz marcas. A gente traz marcas. E é um tempo importante, porque brincando, ele está brincando de viver, né? Então, ele vai executar, e mais tarde, essa brincadeira vai servir no tempo em que ele for adulto. Então, é muito, muito importante a gente desmistificar essa coisa, sabe? De que o brincar, é lógico, também nem um extremo nem ao outro, porque arrumar a cama dele ele pode, ajudar a família ele pode, colocar uma mesa ele pode, limpar o cocô do cachorro ele pode. O que não pode é ele ficar responsável pela louça toda da casa durante a semana toda. Ele não pode ficar responsável por cuidar do irmãozinho durante o tempo que a mãe trabalha. Aí, esse tipo de coisa a gente não pode defender, né? Aí, logo abaixo, na número 14, conheça um pouco sobre esse importante documento do qual originou-se o ECA. Então, o ECA, ele é um documento menor que o da Convenção. Ele é inspirado na Convenção dos Direitos, né? Da Convenção Universal dos Direitos da Criança. Então, ela foi dela
o compromisso de assinar essa convenção, de ratificar essa convenção por todos os países, à medida em que assinaram essa convenção, esses países comprometeram-se a ter leis próprias para garantir esses direitos. Então, o ECA veio em função disso. O Brasil assinou, ratificou a convenção e, portanto, a partir disso é que nasceu o ECA. Então, ali vem, conheça um pouco sobre esse importante documento do qual originou-se o ECA, Estatuto do Direito das Crianças e Adolescentes. E aí vem falando ali um pouco, importante que a professora leia, conversa com eles, né, sobre a importância desse documento, do qual eu também, infelizmente, a gente ouve coisas absurdas sobre, agora tem o ECA, não posso mais dar um tapa no meu filho porque vem o Conselho Tutelar ou vem o ECA, né? Então, é bem complicado, é importante a gente acessar esses documentos para a gente entender o que ele fala e o que ele garante, para a gente não se equivocar, né? Para a gente orientar os pais, para a gente dizer que não é bem desse jeito. Quando a gente desconhece, a gente repete um discurso vazio, né, gente? E aí vem ali uma figurinha dizendo lá, mas o que é ratificar? Você sabe o que é ratificar? E aí vem da ampliação vocabular, né? Então, ou você incentiva a pesquisa, que ele faça em casa e traga para você, fica como tarefa de casa, ou distribui o dicionário na sala. Eu gostava muito de fazer isso em sala, distribuir o dicionário para que eles pesquisem. Aí você já aproveita e já fala sobre como é que eu procuro no dicionário, como é que se dá a ordem no dicionário, bem legal, né? Ou então fazer pesquisa no laboratório, se a sua escola dispõe desse equipamento, também fazer pesquisa, né, no Google e trazer, colocar no caderninho e depois você retoma, explica para eles. Então, daí diz lá o que é, né? No caderno gabaritado está indo tudo pesquisadinho, tudo prontinho para vocês. Então, ratificar nada mais é do que fazer a ratificação, é validar, né? Um ato, uma declaração, uma promessa, uma situação, é validar algo. Então, quando eu ratifico, eu valido, eu digo que aceito, eu digo que vou fazer, eu digo que eu vou cumprir. Aí, no número 16, os países que ratificaram e se comprometeram a criar leis para garantir os direitos previstos na Convenção dos Direitos das Crianças. Então, é uma afirmação, né? Então, todos os países que assinaram, eles se comprometeram a criar leis que vão garantir esses direitos, né? Então, assinamos a convenção, vamos ter que fazer lei para garantir esses direitos aí. E aí vem a pergunta para eles: você acha que é importante que as crianças do mundo inteiro, entre outros direitos, tenham garantido o direito a brincar? Então, importante colocar, né, indagar com eles, né, não deixar sempre, eu acho que sim, ou eu acho que não. Então, importante o professor provocar a criança para ela contribuir com respostas mais elaboradas. Eu acho que sim. Por que sim, professor? Porque criança tem que brincar mesmo, porque não dá só para a criança trabalhar, ou eu acho que não. Eu acho que a criança pode trabalhar e estudar e brincar, né? Importante que você vá mediando essas discussões, né? Fazendo as limpezas necessárias, mas sempre ouvindo as crianças, né? É bem importante. Por que você acha que precisaram criar uma lei para se garantir o direito das crianças a brincar? Então, novamente, é uma resposta pessoal, mas o professor deve provocá-los a chegar à conclusão de que a lei obriga os governantes a criar mecanismos de efetivação dessas leis, mas desafiá-los também a pensar, né, que mesmo com as leis, todos os direitos das crianças são garantidos, né, a gente já falou nisso, mas será que só ter a lei garante? Não dá, né? Então, de que adiantam as leis? Se não é para serem cumpridas, do que adianta? Escute-os, deixe eles falarem, né? É um tempo que é precioso, eu sei, a gente está dentro de sala, a gente quer ir para frente, a gente quer ir, eles gostam de falar, eles gostam de se colocar, mas é importante. Então, mas a gente tem que fazer essas limpezas também, né? Então, retomar que com as leis muita coisa mudou para melhor, e ainda que a gente esteja longe do ideal, né? No passado foi muito pior. Então, as crianças antigamente eram vistas como mini adultos, né? E sem direitos nenhum. Então, hoje em dia, estamos muito longe do ideal, mas já caminhamos bastante, né? A importância também da gente escolher representantes, cujo programa de governo estabeleça, né? Programas voltados para a infância, né? Mas são tão pequenos, dá para falar, dá e deve ser falado. A gente deve
A gente deve falar sobre isso, né? Da importância da gente escolher representantes que tenham pautas voltadas para direito da criança, né? Isso é o mais importante de tudo. Então, inclusive para desmistificar essa ideia errônea de que é importante a criança conviver com o trabalho, né? Como eu já disse, tarefas pequenas são importantes, que eles façam, mas é muito diferente, né? Enxugar uma louça e ficar responsável por fazer o almoço para todo mundo, né? Tá certo? É uma discussão necessária, importante, necessária. Aí na letra C, os Estados Unidos foi o único país que não ratificou a convenção. Isso é fato. Os Estados Unidos não assinou a convenção, eles não ratificaram a convenção. Então, coloquem isso para eles e ouçam. Por que eles acham que não? Existe uma resposta, que inclusive está aqui no caderno, que eu vou trazer, vou explicar aqui agora para vocês, mas antes de levar pronta, escute deles o porquê, né? Então, essa resposta é pessoal, mas o professor deve provocá-los a pensar sobre o assunto. E, na verdade, os Estados Unidos não ratificou a Convenção dos Direitos da Criança porque eles contam com um grande número de imigrantes, né, no país. Muitas pessoas saem dos países, inclusive do Brasil, dos países com menos possibilidades, e vão tentar a vida lá fora. Então, na medida em que eles assinassem e ratificassem a convenção, eles teriam que garantir para todas as crianças, e não apenas para as crianças norte-americanas, né? Então, eles não assinaram por conta disso, porque eles não querem garantir direito para todos os imigrantes, né? Tá certo? Isso é algo muito importante de se conversar, de saber, né? É a dimensão política do planejamento. É a dimensão política, e é muito importante que a gente leve isso para a criança desde muito cedo. Eles têm total capacidade de compreensão disso. Eles têm total capacidade de compreensão. Aí vem uma tirinha ali. Leia na tirinha da Turma da Mônica como o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê o direito ao brincar para todas. Então, ali é bem sucinto, né? Então, o direito de brincar, praticar esportes e se divertir. É muito próximo daquilo que a Convenção dos Direitos da Criança traz. Então, através da imagem da tirinha, levantar com os estudantes quais as brincadeiras que eles visualizam, que estas são praticadas em conjunto, num espaço aberto, próximo da natureza, ao mesmo tempo em que brincam, né, os corpos estão se movimentando, né, eles estão conversando, eles estão compartilhando a vida. Isso é muito importante. Na número 18, sabendo que brincar é um direito das crianças, vamos brincar de montar quebra-cabeças? Recorte a folha do anexo 1, cole numa superfície mais resistente, recorte as peças, embaralhe e depois tente montar sozinho com o colega. Quebra-cabeça, né? Eu até hoje não sou boa em quebra-cabeça, a gente não foi estimulado, né? Esse daí, inclusive, não é aquele com aquele recorte mais elaborado, até pela dificuldade, né? De vocês os ajudarem com isso na sala. Eu achei que ia ficar muito difícil para vocês. Então, eu achei que esse é melhor. Eles, no quarto ano, eles vão conseguir cortar ali direitinho. Você, na número 19, você ajudará seu professor a fazer uma lista das brincadeiras retratadas no quebra-cabeça e deixará disposta na sala de aula. Se você já não fez lá naquele começo que a gente conversou, você pode fazer agora. Então, cada dia da semana, eles poderão escolher uma delas para você e os colegas brincarem. Eu acho que ia ficar bem legal, gente, né? Então, montou o quebra-cabeça, vamos lá, vamos de novo, vamos retomar essa obra novamente. E quais as brincadeiras que a gente está vendo ali? Aquelas que vocês já falaram lá no começo, mas que ficou só na conversa dirigida. Então, agora você pode fazer o registro delas no quadro. E aí, de repente, faz até numa forma de cartaz, ou já leva impresso isso. Então, tá lá, na segunda-feira, qual dessas aqui que vocês vão querer fazer? Ah, vamos brincar disso. Se eles não souberem, mas é que já fez a pesquisa lá, eles provavelmente, né, vão ter pelo menos algum conhecimento. Ah, então vamos brincar desse aqui, vamos brincar de aro, vamos brincar de bambolê, vamos brincar de peão, vamos brincar de bolinha de gude, né? E daí vai tirando ali durante uma semana, um mês, sei lá, 15 dias, como vocês acharem interessante.
Então, conforme os estudantes elencam as brincadeiras, o professor faz o registro destas no quadro, e caso surja alguma brincadeira que eles desconheçam, o professor pode contribuir, ou, né, retomar aquela pesquisa que já foi feita, né? E aí, coletivamente, eles escolhem uma dessas para brincar na hora do recreio. Ou, se não der tempo na hora do recreio, ou se não for possível, o professor disponibiliza um tempinho, né, para realizar lá fora. Eu acho até que é mais interessante, né, porque daí no recreio o contingente de crianças é maior, né, fazendo atividades diferenciadas, mas eu acho que depende muito do espaço da escola. Então, sempre incentivando eles a participarem, né, no dia a dia, e daí vão eliminando ali, né, na segunda brinquei disso, na terça brinquei daquilo, na quarta, né, e vão, ao final vocês vão ter uma riqueza de brincadeiras e de aprendizagens, né. Aí, no número 20, a cada dia façam um pequeno registro escrito de como foi realizarem essas brincadeiras. Pode ser coletivamente. Então, logo depois que voltarem do recreio, se acalmarem ali um pouco, então, vocês brincaram lá da brincadeira, ou depois do recreio, depois da atividade lá fora, dependendo do período em que vocês as executarem. Ah, então, como que foi para vocês realizar essa brincadeira? Ah, foi legal, foi bacana por causa disso, disso, disso. É um pequeno registro, não é um textão coletivo. Um pequeno registro, né? O registro deve ser breve, apenas com a ideia coletiva da brincadeira, né? E pode ser feita no caderno lá de língua portuguesa de vocês, ou no caderno de avaliação do professor, porque a gente tem, infelizmente, aqui no caderno, a gente tem uma paginação, né, um número X de páginas, e infelizmente não há espaço para tudo aquilo que a gente idealiza, né? Então, mas tranquilo, vocês fazem a ideia coletiva, desse registro coletivo no quadro, eles copiam, porque aí é pequenininho, né? Aí não tem problema. Então, no máximo, ali, um parágrafo, 2 parágrafos, acho que um parágrafo é o ideal, né? Porque isso vai ser diário, e bacana que eles tenham esse registrinho no caderno, tá certo? Aí depois vem lá no número 21, vamos ler o nome de algumas brincadeiras bem devagar, observando cada parte delas. E aí vem ali, Cebolinha trazendo a amarelinha, a peteca, o patinete e o bambolê. E aí ele diz, né, a palavra é dividida em unidades sonoras que recebem o nome de sílabas. Então, vocês explicarem para eles, né, que as palavras se compõem de sílabas, então, lê com eles essas palavras, né, ali já está dizendo, releia atentamente as palavras e depois reescreva-as nos quadrinhos de acordo com o número de sílabas, né, então, quantas vezes eu abro a boca para dizer amarelinha, né, então, amarelinha, peteca, patinete, bambolê, e aí, na letra A diz assim, pinte com as cores que se pede as sílabas das palavras da atividade acima. Então, existem sílabas ali que tem uma letra apenas. Então, vão pintar de amarelo. Existem sílabas que são compostas por 2 letras. Vão pintar de vermelho. E algumas com 3, compostas com 3 sílabas, eles pintarão de verde. Então, por exemplo, já está prontinho, já fiz prontinho aqui no caderninho gabaritado. Então, amarelinha. Amarelinha. O A. De que cor que eu vou pintar esse quadrinho da sílaba A? A minha sílaba A só tem uma letra. Então, eu vou pintar de amarelo. O Ma, o Ré, o Li são sílabas que têm 2 letras. Então, eu vou pintar esses quadrinhos de vermelho. E o Inhá, ele tem 3 letras. Então, eu vou pintar esse quadrinho de verde. E assim sucessivamente. Por exemplo, peteca, eu separo em sílaba e pinto todos os quadrinhos de vermelho. Ou escrevo todas as sílabas em vermelho, como vocês acharem melhor. Patinete também, né? Patinete, todas as sílabas têm 2 letras, todos de vermelho. Em bambolê, ban eu pinto de verde. E bolê eu pinto de vermelho, que tem apenas 2 sílabas, certo? Na letra B, observe as palavras separadas em sílabas, e daí repete lá, amarelinha, patinete, bambolê, aí vem a palavra branco e transporte, porque eu não achei nenhuma brincadeira que tivesse sílaba com 3 e 4 letras, e eu queria abordar isso, né? Que as palavras na língua portuguesa, elas podem ter até 5 possibilidades, né? E ainda assim ser uma sílabação. Então, por isso que está lá o A, o Pá, o Ban, o Bran e o Tran,
em vermelho, para vocês verem ali, né, que na língua portuguesa existe essa possibilidade, né? Ainda sendo uma sílaba, ela pode ser com 1, 2, 3, 4 ou até 5 letras. Mas, infelizmente, eu não achei brincadeira nenhuma que pudesse colocar. Então, eu peguei a palavra branco e transporte. E aí vão indagar com eles, né? Quantas letras podem aparecer nas primeiras sílabas das palavras acima? Então, nas palavras acima, a gente consegue perceber sílabas com 1, 2, 3, 4 ou até 5 letras. Ali no número 23, você observou um fato interessante das palavras da nossa língua? Todas elas podem apresentar até 5 possibilidades de número de letras por sílabas. Né? E aí você vai explicar, vai ler com eles, vai apresentar, vai pedir que eles, de repente, apresentem outras. Aí vocês conhecem alguma palavra que tem sílaba com 3, com 5? Quem que tem aí quem que sabe alguma outra palavra que tenha 5 letras numa sílaba só? Pode pedir para eles pesquisarem em casa, depois trazer para a sala e fazer um cartaz e deixar exposto por um tempo para que eles possam estar acessando. Essas atividades, elas são simples e elas funcionam, tá certo? Ler coletivamente com eles, depois essas palavras que eles, se você pedir a pesquisa, né, que eles tragam, ler em voz alta com eles, circular lá, aqui tem 1, aqui tem 2, tá? Aí no número 24, procure palavras em folhetos ou revistas velhas, recorte e cole nos espaços de acordo com o que se pede. Leia as palavras em voz alta. Então, ele vai procurar, ou você leva para a sala, revista, livro velho, ou você pede para casa, conforme você achar melhor. Para casa é bem complicado, porque na maioria das vezes, os pais dizem que não tem acesso ao material para recorte e essa atividade acaba não sendo feita. Eu sempre preferia fazer na sala, né? Então, daí, porque a gente sempre tem aquela caixa de revista ou de livro lá que foi disposto para recorte, então é bem difícil. Alguns levam, mas a gente sabe que é um número bem pequeno de crianças que levam, né? Então, é importante salientar que essas possibilidades, né, de sílabas com 1, 2, 3, 4, 5, não precisa estar no começo da palavra necessariamente, né? Pode estar lá no meio sem problema nenhum, tá certo? Então, é importante frisar isso com eles, que não precisa estar na primeira sílaba para validar. Pode ser qualquer palavra. E também, o bacana da gente orientar esse trabalho na sala é que muitas vezes eles acham a palavra e eles nem leem, né? Então, incentivá-los a ler a palavra, porque às vezes eles cortam a palavra no meio, porque daí eles... achei aqui uma sílaba que ele, né, que ele acha que é 3, e acaba cortando a palavra no meio e ela perdendo o sentido. Então, é importante explicar, é importante estar ali envolvido junto. Então, eu me lembro que normalmente eu fazia em grupos, mas muitas vezes eles sentavam no chão, então às vezes eu sentava junto ali, recortava, não, essa daqui não dá, essa daqui dá, professora, não sei o quê. Incentivar que eles leiam, que eles compartilhem com o coleguinha, né? Bem importante, tá certo? E colhem ali naquele espaço. Então, palavras que tenham sílabas com 1 letra, com 2, com 3, com 4, com 5. Importante daí, porque, né, ele entendendo que a sílaba vai estar no meio, que ele circule aonde que está. Então, achou lá uma palavra que tem 3 letras numa sílaba, e está lá no meio da palavra, não adianta só colar a palavra, né? É importante que ele circule aonde que está essa sílaba, tá certo? Então, é importante... Só um pouquinho. Aí vem ali a Mônica falando, né? As palavras podem ser classificadas quanto ao número de sílabas. Então, acho que aí já dá para a gente trabalhando bastante a questão da sílaba. Então, ler com eles ali, que monossílabas são palavras que têm uma sílaba só, né? As dissílabas são 2, as trissílabas são 3, as polissílabas com 3, com 4 ou mais, tá certo? E aí, ler com eles, explicar para eles, deixar que eles falem, que eles apresentem outras possibilidades,
certo? Na número 25, conte e registre nas palavras abaixo o número de letras, depois o número de sílabas e, por fim, faça a separação em sílabas e depois classifique-as com relação ao número de sílabas. Então, tem as palavras ali na primeira coluna, cambalhota, bilboquê, peteca, pipa, sol e já. Eu coloquei brincadeira até na pipa, né? Daí depois monossílaba, não consegui achar nenhuma brincadeira que desse certo. Então, ele vai contar o número de letras e colocar na segunda coluna, vai contar o número de sílabas e colocar na terceira coluna, vai fazer a divisão silábica na quarta coluna e vai classificar a palavra em número de sílabas na última coluna, certo? Lá no material gabaritado vai tudo prontinho para vocês. Aí, na número 26. Aí tem um jogo, o jogo da bexiga, né? Agora vamos jogar o jogo das bexigas. A professora irá dividi-los em 2 grupos. Então, as bexigas estarão cheias e dentro delas encontrarão uma palavra, né? Então, o professor vai selecionar, vai digitar, ou vai recortar do material pronto, palavras, né? Que contemplem essa divisão silábica aí. Que sejam, né? De sílabas, monossílabas, trissílabas, polissílabas, e vai colocar nessas variadas bexigas, vai encher, vai dar um nozinho, as palavras aí, né, fica a critério de vocês a escolha delas. Pode ser de brinquedos, pode não ser, como vocês acharem melhor, tá certo? Dentro delas, então, vai ter uma palavra dentro de cada bexiga. Ao sinal da professora, uma criança de cada equipe pega uma bexiga estoura, lê a palavra que estará dentro dela, escreve no quadro, separando em sílabas e depois classifica. Então, sei lá, uma criança separa entre meninos e meninas ou divide igualmente a sala como vocês acharem melhor. Então, ao sinal da professora, vem um correndo de lá e vem outro correndo de cá, pega a bexiga, estoura a bexiga. A menina vai no quadro e a palavra é pipa. Ela escreve lá, pipa, e diz para o professor. É uma dissílaba, porque tem 2 sílabas. Então, ela acertou, é ponto para ela. Mesmo o outro, a mesma coisa. Então, se errou, não pontua. Se acertou, pontua para aquela equipe. É uma brincadeira simples, mas é bem gostosa. Eles gostam bastante de brincar. E dá muito certo. Vence, então, a equipe que marcar mais pontos e o jogo acaba quando as bexigas acabarem. Então, vai depender de vocês aí. Se vocês quiserem colocar um montão e que eles joguem bastante, que eles fiquem bastante tempo, você põe bastante bexiga, tá certo? Mas tem que previamente, é uma atividade que você tem que organizar muito previamente, né? Então, porque ela dá um pouquinho de trabalho. Então, você tem que selecionar as palavras, recortá-las, colocar no balão, não dá para encher com muita antecedência, porque senão as bexigas murcham, então tem que organizar antes, né, porque junto com eles na sala é muito difícil, ou deixar me veio a possibilidade aqui agora, deixar para encher, levar tudo pronto e só encher na hora, porque daí eles até ajudam a encher, né? Enche, amarra, mas daí já tá pronto, a bexiga já tá com o papelzinho dentro, tá certo? Agora vamos, na número 27, agora vamos escrever as palavras do jogo e lembrar as suas classificações de acordo com o número de sílabas. O professor vai organizar todas elas no quadro e você vai ajudá-la. Poderão depois fazer um cartaz e deixar afixado na parede da sala. Será mais um recurso importante para consulta. Então, o professor deve organizar em papel bobina, em cartaz ou cartolina, de maneira que possibilite a escrita de todas as palavras do jogo, ficando esse cartaz disposto na parede da sala pelo tempo que julgar necessário, né? Para que as crianças possam acessar. Então, não é só a brincadeira, que já foi uma brincadeira que foi bacana, que foi relevante, que foi significativo, mas vai ter mais o registro daquelas palavras que eles acessaram durante a brincadeira. Tá? Então, ou faz com eles, o cartaz, você leva o cartaz pronto, no outro dia, evidentemente, o cartaz pronto, né, mas ficou o registro daquelas palavras da brincadeira, e eles vão, depois você pode colar o cartaz lá no quadro, e eles vão, quem quer vir aqui fazer a palavra tal, sei lá, bilboquê? Eu quero, professora, lembra como é que foi, tal, e eles mesmos vão separar e fazer o cartaz, né? Eu acho que é bem legal, interessante.
Na número 28, escolha 2 palavras do cartaz e faça uma pequena produção escrita, né? Então, instigar eles a elaborarem frases bem elaboradas, né? Buscando ampliar o vocabulário, né? Para sair daquela coisa do a casa é bonita, o menino é legal, né? A gente sempre está possibilitando para eles, instigando eles a produzirem mais, né? Porque vejam quanta riqueza que trouxe ali, teve a obra de arte, depois eles fizeram pesquisa, eles pesquisaram com a família, eles compartilharam com os amigos, então eles vão ter bastante coisa para produzir. E muitas vezes, até pela dificuldade de escrita que eles podem apresentar, ele pode escrever algo que seja ali muito pequeno, né? Então, a gente incentiva que ainda que com equívocos ortográficos, que eles escrevam mais e melhor, né? Para além do óbvio, certo? Aí, no número 29, vamos produzir uma releitura da obra do Ivan Cruz? Então, agora é a produção, né? Do gênero, né? Dessa linguagem não verbal. Então, volte lá, você pode voltar com as crianças, releia as características das linguagens não verbais, quais são as características que tem que ter, né? O professor vai disponibilizar uma folha sulfite para a realização dessa atividade, eles vão lembrar de todas as brincadeiras que eles fizeram durante essa semana em que eles brincaram junto com os coleguinhas, da emoção, da diversão que eles vivenciaram, experimentaram, eles vão escolher uma que eles tenham gostado mais. E nessa folha de sulfite ele vai fazer uma composição ao fundo das casas, com papel colorido, e aí vale os recursos que você disponibilizar, ou vocês podem pedir que eles tragam também. Então, recorte imagens de pessoas, de revistas velhas ou encartes de supermercado, ou desenhe, ou misture tudo isso, né, como preferir. Use a sua criatividade, barbantes, botões, glitter, folhas secas, grãos, massinha de modelar, restos de lápis apontado, cola colorida, pedaços de tecido, barbante ou linhas e tudo mais que a imaginação quiser. Elabore a pintura dos espaços do fundo com lápis de cor, giz de cera ou tinta. Então, os materiais vão depender muito daquilo que vocês tiverem. E depois de pronto, o professor vai fazer uma exposição dos trabalhos em forma de varal na sala de aula, por exemplo. Lógico, pode ser de outra maneira. Eu gostava muito do varal. Então, eu tinha uns grampinhos muito bonitinhos, tenho até hoje, uns grampinhos coloridos muito bonitinhos, e toda a produção deles eu colocava nesse varal. E inclusive para eles acessarem com facilidade. Sempre que terminava uma atividade, eles adoram ler o que os colegas fazem, acessar o que os colegas fazem. Então, e eu coloquei ali no caderno alguns exemplos para que eles possam se inspirar. Então, ali tem de brincadeira, né? Para ele escolher uma brincadeira, então ali tem da corda e a outra ali, que está pequenininha, não estou conseguindo visualizar, mas eles usam materiais diversos, usam desenho, usam recorte, usam massinha, tem ali na primeira imagem até o barbante, né? Então, a composição é eles que vão fazer, né? Então, é importante que vocês organizem a sala com esses recursos antes, né? Preparem, né? Então, amanhã nós vamos fazer essa atividade aqui, né? Então, vocês tragam o material que vocês tiverem, não tem material certo ou errado, aquilo que vocês tiverem, porque às vezes são coisas muito simples e que não precisa ter dinheiro para acessar essas coisas, né? Então, miçanguinha colorida, retalho de tecido, né? Várias contas coloridas que a mãe possa ter em casa, papéis variados e pedaços pequenos de papéis, não precisam ser grandes. Então, o professor também deverá providenciar alguns materiais para os estudantes que, porventura, não trouxerem, que isso muito possivelmente vai acontecer. Reproduzir a obra, né? Então, de repente, você levar a obra original num tamanho maior ou projetá-la para que eles possam visualizar também é importante. Depois de prontos, então, vocês aí, depois deles finalizados, vocês colocarem no varal, como eu disse, ou um outro espaço da escola, para mais crianças terem acesso, muito legal, mais legal ainda, tá certo? De repente, convidar, ou se você resolver expor na tua sala, se convida
as outras salas, as crianças das outras salas para verem. Aí vocês que veem como é que vai se dar essa divulgação, né? Que também é uma das práticas de leitura. Aí, então, fechou aí com a linguagem não verbal, e agora eu vou abordar um outro gênero, né? Então, na número 30, como estamos falando de brincadeiras e de brinquedos, você já imaginou como seria o romance entre uma pipa e uma flor? Leia o texto para encantar-se. Então, essa leitura inicial, ela deve ser feita pelo professor, né? Uma vez que os estudantes precisam dessa leitura, que, ainda mais agora no comecinho do ano, eles vindo desse, né, desse pós-pandêmico, desse pós-híbrido, então ainda com algumas limitações com relação à leitura, então é importante essa leitura do professor, né, para eles compreenderem totalmente essas ideias que são veiculadas no texto, e num segundo momento aí, a participação de todos na leitura, né, como eu já disse, por fila, só menino, só menina, individual, coletiva. Quanto mais eles leem o texto, mais eles se apropriam da essência desse texto, né? Ao contrário do que nos possa parecer, não se torna chato ou enfadonho, né? Ainda mais um texto bonito como esse, não sei se vocês conhecem, fiquei muito encantada com essa fábula que é da Pipa e da Flor. Então, é um texto do Rubem Alves, que é muito bonito, muito tocante, muito forte. Então, ler com eles é bem bacana. Não vou ler aqui por uma questão de tempo. Vamos, daí na número 31, vamos ler o texto coletivamente conforme as orientações do professor, depois cada um lê um parágrafo em voz alta para toda a turma. Aí vem a conversa dirigida a respeito do texto, que é bem importante. Então, na letra A, você gostou do texto? Se gostou, justifique sua resposta, né? Para além do gostei porque sim, gostei porque não. A resposta, ela é pessoal, mas o professor deve sempre incentivar os estudantes a colocarem suas impressões a respeito do texto. Promover uma conversa, incitando sempre os mais tímidos a falarem também, a colaborarem com as suas ideias, né, com as suas impressões. Na letra B, o que a Pipa sentia quando voava bem alto? Então, quando ela voava bem alto, ela ficava feliz, tagarelando com as outras pipas, né? O material gabaritado está tudo respondido. Quem lá embaixo esperava pela pipa, né? Era a flor que esperava, fincada no chão. Então, o que a flor pensava quando a pipa estava longe dela? Ela pensava, e é por isso que está grifado de vermelho lá o texto. Se a pipa me amasse de verdade, ela não poderia estar feliz lá em cima, longe de mim, ela ficaria o tempo todo comigo. Então, vejam quantas coisas a gente pode trabalhar com relação a sentimentos nesse texto. Segundo o texto, o que é inveja? Né? Então, inveja é ficar infeliz vendo as coisas bonitas e boas que os outros têm e nós não. Veja, só isso aqui, gente, dá uma conversa para horas, né? Quem que já ficou infeliz ou quem que sentiu inveja do colega por ter algo que ele não ter? A inveja é sempre algo negativo? É sempre ruim ter inveja? Ou tem muito certo e errado para conversar sobre essas coisas. Portanto, ouvir as crianças. O ciúme, o que é o ciúme? Ciúme, segundo o texto, ciúme é a dor que dá quando a gente imagina a felicidade do outro sem que a gente esteja com ele. Então, que era o que a flor sentia da pipa. Segundo o ciúme que ela sentia, era da felicidade que a pipa tinha quando estava longe dela. Eu só posso ficar feliz, então amar é isso, né? Então, abordar com eles toda essa questão aí, né? De trabalhar com as emoções, né? Essa parte filosófica, que é a outra dimensão, né? Essa dimensão, ela já é mais filosófica. Como que a pipa era antes de conhecer a flor? Como que a pipa se sentia com relação à flor quando já não podia mais voar tão alto? Então, é que a boca dela foi ficando triste e ela percebeu que ela já não gostava mais tanto da flor como no início. Então, amar é isso, é ser livre também. Eles vão trazer muitas coisas, né? Provavelmente vai ser uma conversa bem... que vai mexer bastante com as emoções. E talvez tragam relatos difíceis, né? Muitas vezes essa dimensão filosófica, ela traz muita coisa, né? E às vezes são coisas bem difíceis de lidar, gente.
às vezes são coisas muito difíceis de lidar. Eu tive, ao longo desses 20 anos aí de sala de aula, eu tive experiências muito tocantes, muito bonitas, muito difíceis, mas todas elas muito importantes, né? E às vezes é o único espaço que essa criança tem para conversar sobre essas coisas. Então é importante que a gente traga, sabe? É bem importante. O Maurício de Souza, ele adaptou a fábula da Pipa e da Flor e incluiu os personagens da Turma da Mônica. Então, acesse através do QR Code e leia. Gente, é uma graça isso. Era bem legal se vocês levassem para a sala, porque é muito bonito, é muito lindo, as imagens são uma graça, ainda mais a Pipa tem a cara da Mônica, é uma gracinha. Então, seria muito legal vocês baixarem, acessarem isso com eles, fazer leitura junto com eles na sala, apresentar para eles, fazendo esse trabalho coletivamente, né? Pode deixar como tarefa de casa também, orientando que eles, né, leiam o texto e tragam as considerações para discussão depois. Mas eu acho que ia ser muito legal se vocês fizessem isso em sala de aula. Eu acho que seria muito maravilhoso. Daí na letra J, que tal confeccionar uma pipa bicuda? Então, estamos falando da pipa, né? Falamos de brincadeira, trouxemos a fábula da pipa. Que tal agora se a gente fizer uma pipa bicuda para se divertir com os colegas? Ah, meu Deus, lá vem a Simone com essa história de construir coisa. Gente, é muito fácil a pipa bicuda. Ela não tem gasto, porque pode ser uma folha de caderno. Então, o vídeo para vocês acessarem é do Território do Brincar, sabe? Então, é um projeto muito lindo e é uma criança, é um molequinho, um piazinho que faz que mostra como fazer a pipa bicuda com coisas, ele não usa nem tesoura, ele faz a rabiola recortando com o dedo, uma graça absolutamente possível de ser feito. Né? Então, eu sugiro a vocês que vocês acessem antes o vídeo, né? Organizando o material logo a seguir para fazer essa confecção, marcando, delimitando com eles, então, um dia, né? Depois que você assistiu, que você viu a possibilidade, então vocês combinam com os estudantes o dia que você veja que seja mais propício para essa confecção. Sugiro que vejam um dia não chuvoso, né? Porque eles vão querer brincar para fora, eles vão querer fazer e brincar depois, né? E a graça é justamente essa. Então, de repente, vocês passam o vídeo para as crianças, né? Em sala também, ajudam, orientam naquilo que for necessário, né? E promover a brincadeira no espaço da escola é absolutamente necessário para que eles se divirtam com o brinquedo que eles confeccionaram, né? Também suscitar a necessidade de cuidados especiais que a gente deve ter a soltar pipa, né? Inclusive, lógico que eles não vão fazer, mas eles devem conhecer toda a polêmica com relação à proibição do uso do cerol e todos os danos que o cerol pode trazer e que já trouxe para a vida de muitas pessoas, né? São outras dimensões do conhecimento que a gente possibilita para eles. Pode, de repente, promover uma pesquisa sobre essa temática. A Copel tem um trabalho muito interessante com relação à brincadeira com a pipa, e eles vão na escola. Se vocês pedirem, eles vão na escola, porque fizeram trabalho na escola por muitos anos. Um trabalho muito bacana, eles levam folders, eles explicam, é um trabalho bem rico e bacana. Então, sugiro que vocês fotografem as crianças durante a elaboração, né? E quando da realização da brincadeira, ou faz vídeo, né? Porque vão sair coisas muito bonitas, com toda certeza. E poderá o professor, ao fim do trabalho, produzir um texto instrucional de como elaborar a pipa bicuda, se você achar que é pertinente, né? É um gênero textual que já foi abordado nos anos anteriores, do qual, pela simplicidade, acho que é bem tranquilo, se vocês julgarem que for necessário, né? Porque até aí já tem bastante coisa. Tá certo? E aí, na número 33, você sabe qual é o gênero textual que lemos na atividade 27? Então, o gênero textual é a fábula. E aí, na número 34, trago lá as características, leia agora as características do gênero textual fábula. Então, o professor deve ler com os estudantes, tirar as dúvidas que possam surgir, inclusive questioná-los sobre qual das características citadas o texto da pipa e da flor não atende,
né? Então, tem uma porção de características, e fala, inclusive, da moral da história. Mas esta fábula em específico, ela não tem uma moral da história. Você pode, de repente, construir com eles, inclusive, né? Então, fábulas são textos curtos, tem poucos personagens, os personagens são animais ou objetos inanimados, né? Com características humanas, apresenta uma moral que pode estar explícita ou implícita, né? Pode estar na cara da gente ou não. É fácil de entender e de ler. É um texto narrativo, ou seja, relata fatos ou acontecimentos reais ou fictícios com a participação de personagens e é contada por um narrador. Tem começo, meio e fim. Na número 35, você já leu outras fábulas? Muito provavelmente sim, né? Porque é o gênero que a gente trabalha bastante, a fábula. Mas a resposta é pessoal. Se sim, diz que sim, cita quais, ou se não, diz que não. Na 36, se quiser conhecer outras fábulas, acesse o site através do QR Code. O professor poderá selecionar algumas para ler para a turma. Então, nesse site ali, que eu sugiro, tem muitas, e é do Êxopo. Eu nunca sei se é Êxopo ou Esopo, gente, né? Eu acho que, na verdade, deveria ser Esopo, mas eu acho tão esquisito Esopo. Eu acho muito esquisito. E faz muito tempo que eu tento descobrir se é Esopo ou Êxopo. Até agora eu não consegui descobrir, né? Mas eu prefiro falar Êxopo. Êxopo. Eu acho que é mais sério. Mas, se alguém descobrir, depois me conta. Então, a sugestão é de que o professor poderá realizar durante uma semana a leitura diária de uma fábula. Então, um dia o professor lê, no outro dia um estudante lê, e assim sucessivamente, né? Ou combinar com os estudantes que eles tragam de casa uma fábula que eles pesquisarem, podendo essa ser uma atividade de casa, promovendo assim um espaço importante de leitura e conhecimento. Poderá provocá-los, ao final da leitura, a encontrarem a moral da história dessas fábulas lidas, se acaso ela não estiver implícita ali, né? Explícita, aliás. Na número 37, volta ao texto e observe. Quantos parágrafos encontramos na fábula da pipa e da flor? Enumere-os. Então, se eles não souberem o que é parágrafo, lá na número 38, né, vai estar dizendo que parágrafo é cada bloco de ideias que constitui um texto, e cada parágrafo apresenta uma ideia. Então, desmistificar aquela coisa de que o parágrafo é só aquele espacinho que eu dou para começar a escrever uma frase. Não. Um parágrafo tem um espacinho, mas ele inicia com maiúscula e ele tem que ter, ele é composto de um bloco de ideias, que constitui um pequeno texto, e que faça sentido, né? Então, tem que apresentar uma ideia. Então, nesse texto especificamente, nós encontramos 14 parágrafos da pipa e da flor. Na número 39, leia novamente a fábula e encontre no texto o parágrafo em que a florzinha fala e pinte-o de vermelho. Então, a florzinha tem uma fala da florzinha lá, né? E então ele deve procurar no texto essa fala, encontrar no texto, ler e pintar de vermelho. Na número 40, ele vai observar qual que é o sinal de pontuação que nós encontramos logo após o espaço do parágrafo. Então, tem um espaço do parágrafo e tem um sinal ali, né? Qual que é esse sinal de pontuação, né? E a frase a fala, né, da florzinha, se a pipa me amasse de verdade, não poderia estar feliz lá em cima, longe de mim. Ficaria o tempo todo comigo. Você sabe o nome desse sinal de pontuação? Se ele sabe, ele vai colocar. Se ele não sabe, depois vocês fazem junto, a professora vai explicar que é o travessão. E na letra B pergunta, né? Por que o autor usou esse sinal no início do parágrafo? Então, se ele sabe, ele vai colocar. Se ele não sabe, você vai explicar. E logo abaixo ele tem uma explicação também sobre a função desse sinal. Porque usamos travessão antes do discurso direto, em textos narrativos. Quando um personagem fala, a gente usa o travessão para indicar que é a fala do personagem. Na número 41, entenda o uso do travessão lendo o texto abaixo.
Então, você pode ler com eles, pode pedir que eles façam leitura silenciosa, depois vocês leem com eles e explicam, retomam, deixem que eles falem, que eles façam perguntas, tá certo? Então, o travessão é um sinal de pontuação representado por um tracinho na horizontal e tem como objetivo marcar o discurso direto, ou seja, a fala de personagens, ou destacar trechos de textos. O travessão, assim como as aspas, é utilizado para marcar a fala de personagens em textos narrativos. Nas histórias em quadrinhos, o uso do travessão é substituído pelo balão. Então, explicar tudo isso para ele. Que as aspas também tem muitos textos que a gente acessa, muitas histórias que a gente conta, ou textos que a gente lê, que a marcação é feita através do abrir e fechar das aspas. E que tem a mesma função do travessão para marcar o discurso direto. Mas que, no caso da história em quadrinho, esse discurso direto, ele é marcado pelo uso do balão. Então, na número 42, pede que ele desenhe a florzinha e escreva o seu pensamento dentro do balão, né? Porque é um balão de pensamento, inclusive, né? Que aquelas bolinhas ali. Aí, na número 43, leia a frase retirada do texto. Tinha raiva quando via as pipas lá em cima, tagarelando entre si, e a flor, sozinha, deixada de fora. Então, a gente vai falar um pouco sobre o uso da vírgula. Então, perceba na letra A, perceba o sinal de pontuação separando alguns trechos do parágrafo. Ele chama-se vírgula, e neste caso indica que temos que dar uma pausa breve ao fazer a leitura, toda vez que ela aparecer. Então, explicar ali, ler com eles, falar para eles da importância de uma pequena pausa toda vez que a vírgula aparecer. Na letra B, leia novamente a frase acima, agora fazendo as pausas necessárias toda vez que a vírgula aparecer. Então, primeiro ele leu, né? O enunciado diz, leia a frase retirada do texto. Ele vai ler, né? Se ele sabe usar a vírgula, ele vai fazer uso dessa pausa. Se ele não sabe, ele vai ler direto. Aqui pede para ele novamente, para ele retomar a leitura, e agora fazendo o uso adequado da vírgula, fazendo as pausas necessárias. De repente, ler junto com você fazendo a pausa, né? O professor deverá oportunizar a leitura da frase por todos os estudantes, verificando assim se compreenderam a importância da vírgula na entonação, dando pausas breves ao ler. Eu coloquei aqui todos, mas acho que é meio cansativo, né? Então, pega alguns para ler, pede que eles leiam em voz alta, aqueles que gostam mais, né? Sempre tem aqueles que são mais desenvoltos e gostam de ler. Então, pega alguns alunos ali para fazer essa leitura, para verificar se eles entenderam essa função da pausa, tá certo? Na próxima atividade, ali tem também, a vírgula também serve para separar palavras, frases, expressões, datas e endereço. É a outra função da vírgula também, mas a gente vai enfocar mais aqui nessas pausa breve ali no texto narrativo, tá certo? O professor pode, se ele quiser, se ele entender que é importante, tranquilo, pode explorar tranquilamente, tá certo? No número 44, eu trago lá uma charge, talvez. Observe a imagem e leia a frase, procurando descobrir qual o local adequado para colocar a vírgula, mudando assim o sentido da frase. Eu achei muito interessante, achei muito bonitinho, né? Porque diz, a gente lendo a frase sem a vírgula, vou ali comer gente. E por causa de uma vírgula, você vira canibal. Talvez eles sozinhos não consigam chegar a essa conclusão, mas eu acho que é bem fácil de vocês trabalharem com eles a importância da vírgula depois do verbo, né? Vou ali comer gente. Senão você se transforma em um canibal. E aí você trabalha com ele, primeiro, antes de dar a resposta, né? Possibilita que eles cheguem a essa conclusão da importância do uso da vírgula naquele local indeterminado para fazer o sentido, né? Uma vez que, né, a gente não é canibal.
Então, reescreva a frase agora com o uso da vírgula. Vou ali comer, vírgula, gênero. Então, o professor deverá fazer a leitura das duas frases para que o estudante perceba a diferença sutil na entonação com o uso da vírgula. Na número 45, eu trago mais uma piadinha. Leia a piada abaixo, procurando descobrir o porquê da polícia não ter ajudado a moça, porque a polícia, ela pede ajuda, mas a polícia não ajuda. Ajude um bandido, ela diz no primeiro quadrinho. Ei! E aí, por que você não prendeu? Vírgula, senhora. Né? Então, ela não pede para ajudá-la, ela diz ajude um bandido. A polícia ajudou, colocou o bandido, é lógico, né? Isso é apenas uma piada. Mas o professor deverá fazer a leitura da piada para os estudantes, deixar, a princípio, eles refletirem sobre a situação que é mostrada. Deixa eles conversarem, deixa eles falarem, darem as impressões deles, mesmo que não seja a correta, né? E se por acaso não chegarem à conclusão, aí você faz a leitura ali com eles, de que a falta da vírgula lá no primeiro quadrinho é que possibilitou esse entendimento equivocado, né? Então, na número 46, coloque a vírgula no lugar correto e recrie a história de acordo com a nova entonação que é dada, né? Então, se ele colocou lá no primeiro quadrinho, ele chegou à conclusão sozinho ou com você ajudando, né? Ajude, vírgula, um bandido, né? Então, o final também não vai ser o mesmo, né? Porque à medida em que ele vai colocar a vírgula no lugar correto e ela pediu ajuda para a polícia, o final da história vai ser outro. Então, ele vai criar uma outra história a partir do uso da vírgula correta, tá certo? E aí vem os quadrinhos ali para ele recriar a história, de acordo com essa nova entonação. Leia a sua piada para a turma e escute dos colegas. Então, vai ficar, ajude, vírgula, um bandido. Ali vem os quadrinhos. Volte à fábula, na número 47, volte à fábula da pipa e da flor e selecione um parágrafo onde encontramos vírgula. Leia para um coleguinha ou para seu professor, lembrando sempre de dar as pausas necessárias quando o sinal aparecer. Os estudantes poderão, em duplas, né, fazer essa atividade, essa leitura para o colega, ou caso queiram ler para o grupo, mas o professor é que vai organizar esse momento. Então, não precisa ser necessariamente para você, ou um ou outro ler para você, ou você vai nas duplas ouvir essa leitura, para ver se eles conseguiram compreender que é importante fazer essa pausa, né, toda vez que apontar ali no texto escrito a vírgula, importante que ele faça essa pausa. Aí, na número 48, leia a frase abaixo retirada da fábula. Ficava emburrada quando a pipa chegava. Na letra A, a frase indica que o fato já aconteceu. Ficava emburrada. Reescreva caso a ação estivesse acontecendo agora. Então, ela ficava, indica que o verbo está no passado. Então, como é que fica se isso estivesse acontecendo agora, no presente, né? Fica emburrada quando a pipa chega. Certo? As palavras ficava e chegava são verbos. Verbos são palavras que variam para dar a ideia de tempo. Os verbos podem estar no presente, no passado e no futuro. Então, lê para eles, explicar para eles, né? De repente, ouvir, deixar que eles coloquem alguns exemplos. Letra B. E se fosse mais de uma flor e mais de uma pipa, como que ficaria a mesma frase? Reescreva-as. Então, ficava emburrada quando a pipa chegava. Se fosse mais de uma pipa, como é que ia ficar? Ficavam emburradas quando as pipas chegavam. Então, perceba. Só um minutinho que deu um probleminha aqui. Perceba, a concordância verbal é quando o verbo e sujeito concordam em número e pessoa. Então, o que é pessoa? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. A gente não vai entrar nesse mérito, assim, de aprofundar, mas é importante trazer, importante explicar, né?
porque eles vão ter esse contato mais formal, assim, lá a partir do quinto, do sexto ano em diante. Então, aqui cita, mas não precisa aprofundar, né? Na número 49. É isso, Giovana, aí no teu? 49. Vamos brincar com um jogo da velha diferente, o jogo da velha com os tempos verbais. A diferença nesse jogo é que os marcadores dos jogadores serão verbos nos tempos verbais, presente, passado e futuro. Você encontrará uma lista com esses verbos no anexo 2. Recorte-os e organize-os em 3 montes. Você vai jogar com um colega. Cada um escolhe um dos tempos verbais e pega o monte todo. Numa folha sulfite, faça o desenho com as linhas conforme a orientação abaixo. Tire-no para o ímpar para definir quem começa a jogar. Escolha um dos verbos do seu monte e coloque no local escolhido. Agora, o outro jogador escolhe de seu monte um verbo e coloca no local que escolheu, de maneira a formar o trio nas linhas horizontais, verticais ou diagonais, e ao mesmo tempo procurando dificultar que o seu colega o faça primeiro. Ganha o jogo quem formar o trio de verbos no mesmo tempo escolhido primeiro. Então, lendo assim parece difícil, mas não é, né? Então, você vai possibilitar ali que eles se organizem em duplas. Primeiro vão recortar, né, os verbos que vão nos anexos do caderno, e vai ter lá, né, o mesmo verbo nos 3 tempos verbais, presente, passado e futuro. Ele vai escolher apenas um para ele jogar, e o coleguinha dele vai escolher. Então, se eu escolher presente, meu coleguinha vai escolher passado. E aí, o jogo da velha, se eles não souberem como é que joga, vocês explicam antes, jogam uma vez ou duas lá no quadro com o coleguinha, com um dos alunos, um dos estudantes, para eles perceberem como é que joga, né? Que ou eu fecho 3 na linha horizontal, ou 3 na linha vertical, ou 3 na linha diagonal. E que o jogo consiste em o local em que ele vai colocar a fichinha dele, vai dificultar a ideia, dificultar do colega, facilitar para ele fechar primeiro, tá certo? Na número 50, depois do jogo, vamos organizar os verbos usados numa tabela. Então, vai acessar esses verbos e vai colocar todos os verbos ali que estão no presente, todos que estão no passado, todos que estão no futuro. Se você quiser fazer coletivamente ou deixar que eles façam, acho que dá tranquilo para eles fazerem sozinhos. Na número 51, escolha um verbo de cada tempo. Então, um verbo do presente, um verbo do passado, um verbo do futuro, e faça uma produção escrita, um pequeno texto. Depois, leia suas produções e ouça a que os seus colegas criaram. Então, o professor poderá oportunizar a leitura das produções de alguns dos estudantes, sempre observando possíveis equívocos e promovendo a correção, que inclusive pode ser feita coletivamente. Aí tem um espaço ali para as 3 produções, uma de cada verbo, tá certo? Na número 52, leia esta outra frase retirada também da fábula. Ciúme é a dor que dá quando a gente imagina a felicidade do outro sem que a gente esteja com ele. A expressão agente é muito utilizada em situações informais de comunicação, em histórias em quadrinhos, diários, letras de músicas e outros textos. Em situações mais formais de comunicação, é recomendável a gente substituir a expressão agente pelo pronome nós. Então, normalmente a gente fala assim, nessa linguagem mais coloquial, né? Mas é importante que as crianças saibam que quando eu vou usar uma linguagem mais formal, o importante é substituir a gente pelo pronome, né? Que existe um pronome para substituir o agente, que é o pronome nós. Pronome é a classe de palavras que substitui o substantivo ou que o acompanha. Então, se você quisesse substituir a expressão em destaque no trecho da fábula pelo pronome correspondente, como é que ficaria? Então, ficaria: ciúme é a dor que dá quando nós imaginamos a felicidade do outro sem que
nós estejamos com ele. Ou aqui nem precisaria o nós, sem que estejamos com ele também, mas não é errado, tá? Isso tudo vai no caderno gabaritado, tá, gente? Repetindo. Aí a gente vai para as atividades com conteúdo de relação fonema-grafema. Então, o professor deve ler em voz alta essas palavras que constam no quadro, reforçando a sílaba destacada em cada uma delas, para que os estudantes diferenciem a pauta sonora e consigam, né, distinguir a diferença entre o som produzido junto à vogal E e I. Então, lá na número 54, leia as palavras que foram selecionadas na fábula, prestando atenção ao som do G nas sílabas de cada uma delas. E daí tem lá as palavras: tagarelando, longe, imagina, gostava, segura. Então, nessas palavras, a letra G tem o mesmo som? Não tem, né? Tem no Gá, Gó, Gu. Mas quando eu uso o E e o I, complica, né? Fica diferente. Né? Nessas palavras, a letra G tem o mesmo som, e daí o dedinho para cima ou para baixo? Não, não tem. Não tem o mesmo som. Né? Quando o G acompanhado de E e I é diferente o som. Então, pinte de cor clarinha os retângulos das palavras em que a letra G tem o mesmo som da letra J. Agora, releia as palavras dos retângulos que você pintou e observe quais letras vêm depois do G nessas palavras. É a letra E e a letra I, né, gente? Agora, complete a frase de acordo com o que foi observado na atividade anterior. A letra tandandã, antes das vogais tandandã e tandandã, tem o mesmo som da letra tandandã. Então, a letra G, antes das vogais E e I, tem o mesmo som de qual letra? Da letra J. Então, o G, sempre antes da vogal E e I, ela tem o mesmo som de J. Por isso que muitas vezes a gente se equivoca na escrita, né? Porque o som é o mesmo. Então, um pouquinho. O professor deverá fazer a leitura das palavras coletivamente em voz alta e pausadamente. Aí, na atividade 55, leia as palavras abaixo. Então, berinjela, canjica, geada, jipe, tigela, mágico, gorjeta e girafa. Use o que você aprendeu e responda. Por que palavras com G, G, com a letra G, e GG com a letra J podem gerar dúvidas na hora da escrita? A gente já falou isso, né? Porque ambas elas produzem o mesmo som. Então, é isso que se espera que as crianças explicam. Que elas expliquem do jeitinho delas, né? Na linguagem delas, mas é isso. Então, novamente, o professor deverá fazer a leitura das palavras apresentadas, inicialmente sozinho, que eles leiam sozinhos, depois coletivamente com os estudantes, pausadamente. Na atividade 56, você sabia que existem palavras que pertencem à mesma família, porque têm a mesma origem, e sendo assim, a escrita dessas palavras da mesma família é sempre parecida, e isso ajuda também na escrita, né? Então, se gigante, né? Escreve com G, gigantesco também. Gema, escreve com G, gemada também. Jejum, escreve com J, jejuar, também escreve com J. Canjica, escreve com J, canjiquinha também vai ser. Então, o professor vai promover a leitura das palavras, explica a dica com relação a essas palavras que pertencem às mesmas famílias, e que, sendo assim, se escreve da mesma maneira. Então, na hora de escrever palavras com GG com G ou GG com J, pensem nas palavras da mesma família que deem dicas sobre essa escrita correta, tá certo? Aí, na número 57, leia com atenção as palavras do quadro a seguir. Jeito, higiene, sujo, digestão, laranja, majestade, tigela, gelado e contágio. Agora, complete as palavras abaixo com as letras G ou J. Se tiver dúvida,
consulte as palavras da mesma família no quadro acima. E aí tem as palavras ali para vocês completarem. Então, tigelinha. Tigelinha, será que é com G ou com J? Bom, tigela é com G, então tigelinha também é, né? Porque é com a mesma origem. Majestoso, majestoso é com G ou com J? Bom, majestade é com J, então majestoso também é com J. E assim por diante, tá certo? Na número 59, deixa eu colocar meu óculos, que já não estou mais... Na número 59, organize as palavras do quadro no diagrama abaixo e complete os espaços em branco com letras variadas, criando assim um caça-palavras. Depois, troque o seu caderno de atividades com o coleguinha para que vocês descubram onde estão as palavras escondidas. Então, ali, vocês vão ver que tem lá objeto, agitar, projeto, ingênuo, injeção e sugestão. Cada criança vai fazer o seu, vai distribuir essas palavras ali no quadrinho. Feito isso, ela vai completar com outras letras aleatórias, formando assim um caça-palavras. Então, cada criança vai fazer um diferente, porque é impossível que vai ter um igual. Então, terminada essa atividade, eles esconderam as palavras ali no caça-palavras, ele troca com um coleguinha, ele faz o do coleguinha, o coleguinha faz o dele. Encontra as palavras nesse caça-palavras, tá certo? Aí, vamos lá para número 60, finalmente, né? Vamos agora para a produção textual. Retome a leitura da fábula da Pipa e da Flor, recrie um final para a história. Então, ela tem um final relativamente triste na história, né? A Florzinha acaba que não gosta mais tanto da Flor, mas fica um final meio que subentendido ali. Então, por isso que eu pedi que recriassem apenas o final. E coloco algumas sugestões para eles pensarem, né? De que, mas é só uma sugestão, ele pode, evidentemente, e deve criar, desenvolver um novo final. E com certeza, eles têm propriedade para fazer uma coisa muito mais interessante, inclusive. Mas eu coloco ali alguns finais possíveis, né? Então, e peço também que eles criem com pelo menos 2 parágrafos para finalizar essa fábula, né? Então, alguma das sugestões possíveis seria: a Pipa fica triste e resolve não mais voar, ou no final a Flor, na verdade, era uma borboleta que uma bruxa má a havia enfeitiçado, então ela se transformando numa borboleta, provavelmente o final ia ser feliz, né? Porque ela ia poder voar junto com a Pipa, ou a Pipa percebeu que não era mais alegre e, portanto, ela deixou de gostar da Flor, que a mantinha amarrada, e que, portanto, então, a história de amor entre elas acabou. Então, o importante é que o professor, né, incentive as crianças a elaborarem esses parágrafos retomando a história, construir um parágrafo consistente, né? Releiam, dê para o coleguinha ler de novo, para que eles possam... o parágrafo traga uma ideia completa, né? 1 ou 2 parágrafos, ou 3, conforme eles não têm, né, um número preciso. Depois o professor deverá promover a reestruturação desses textos, né, com os estudantes individualmente, na medida do possível. Os estudantes que apresentarem dificuldades menores, né, a reescrita individual é suficiente também, né? Mas se quiser fazer a coletiva, é um recurso que traz muitos resultados. Repito, deixar exposto no cartaz, né? Essa que foi feita coletivamente é um recurso bem bacana. E finalizamos, finalmente, língua portuguesa, tá certo? A parte de matemática eu vou fazer num outro link. E espero, gente, isso são só ideias, né? E eu espero que de alguma maneira eu tenha contribuído, mas eu sei que vocês têm condição de fazer muito mais e melhor. Gostaria que vocês compartilhassem comigo as coisas maravilhosas que vocês, porventura, desenvolverem lá na sala, né? Vou disponibilizar um número do telefone para vocês acessarem, me dá um oizinho lá para a gente remontar o grupo do 4º ano. Então, aqui não tem chat para a gente colocar, mas a Giovana vai colocar lá no chat. É o 98816 7004. Então, me deem um oizinho lá, porque a gente pode
fazer um trabalho bem legal. Eu também fico sabendo das coisas legais que vocês fazem lá, tá certo? Vou disponibilizar por lá também, à medida que vocês acessem, o caderno gabaritado. Tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero ter contribuído. Boa tarde.